Você já mentiu que leu um livro? Aparentemente tem uma pesquisa da BBC de 2016 que mostra que isso é muito comum, é uma prática bem corriqueira entre as pessoas que leem, ou que dizem que leem pelo menos. E eu gostaria de trazer uma discussão aqui no vídeo de hoje, não só em relação aos títulos que as pessoas mais mentem que leram, mas também por que as pessoas fazem isso, qual que é o benefício que isso traz para essas pessoas, por que você mentiria que leu um livro, ou por que você já mentiu que leu um livro. Pelo menos esses são os pontos que essa pesquisa trouxe, que eu achei muito interessantes, porque assim, se você for pensar bem, qual que é o benefício que você tem ao mentir que você leu um livro, para fazer com que as pessoas pensem que você é um pouco mais inteligente ou que você é um pouco mais culto do que você é. Por mais tonta que essa explicação possa parecer, aparentemente é exatamente isso que acontece. Antes de começar o vídeo de hoje, eu só gostaria de convidar vocês que não são inscritos aqui no canal para poderem se inscrever, deixarem aqui nos comentários se vocês já mentiram alguma vez que vocês leram algum livro e que vocês não tinham lido e que vocês não leram até hoje. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon, não esqueçam de usar meu link que tá aqui. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão e o valor não muda em nada para vocês, e assim vocês apoiam meu trabalho aqui no YouTube. E também entrem no meu grupo de promoções que eu tenho no WhatsApp, vai estar aqui embaixo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, assim vocês conseguem entrar direto no meu grupo de promoções. E nesse grupo eu tenho conseguido postar bastante coisa que eu tenho achado interessante, que eu vejo que eu gostaria de comprar, ou coisas que eu já tenho, com bons preços, tanto na Amazon quanto no Mercado Livre, e eu recebo comissão dos dois sites. Então, comprando a partir do meu link nesses sites, vocês acabam ajudando meu trabalho aqui no YouTube, e eu agradeço muito por isso. A ideia de fazer esse vídeo surgiu porque eu vi um vídeo aqui no YouTube da Ariesca, que eu achei muito interessante com esse mesmo tema, falando sobre essa lista, uma lista que já tem 10 anos, mas que eu nunca tinha ouvido falar, e eu achei muito interessante o vídeo dela, inclusive vou deixar linkado aqui, se vocês tiverem interesse em assistir. Acho que tá muito interessante o vídeo dela, e gostei bastante dos comentários que ela trouxe para esse tópico. E o que eu achei muito interessante nessa lista é que ela mostra muito essa necessidade de aceitação social, como essa mentira em relação à leitura reflete muito mais o que você espera que os outros vejam de você do que eles realmente veem. Porque assim, eu não consigo imaginar no dia a dia eu conversando com uma pessoa, a pessoa me falando que leu um livro que ela não leu e eu achando que ela é 1000 vezes mais interessante do que ela realmente é. Porque assim, no final das contas, se você leu ou não leu esse livro, a única pessoa que vai ganhar ou perder com isso é você mesmo. Você talvez numa conversa consiga dar uma enrolada em alguns tópicos ou coisa do tipo, mas isso não te beneficia de verdade. Eu tive um colega na escola que não tem totalmente a ver com esse tópico, mas tem um pouco a ver com isso, sobre mentir leituras, que ao longo de vários anos eu estudei com ele. Eu acho que eu estudei, sei lá, dos meus 11 ou 12 anos até lá pelos meus 16, e eu tenho quase a certeza que ele fez isso todos os anos, porque eu lembro dele fazer isso por vários anos. A gente não tinha aula de literatura, a gente tinha aula de português na escola, e a professora ela decidia vários livros, então sei lá, eram uns 30 alunos, tinha uns 30 livros disponíveis, cada aluno pegava um livro, lia aquele livro, fazia um pequeno resumo desse livro, e depois a gente tinha tipo uma prova oral. E esse meu colega, ele fez a prova sobre o mesmo livro, se eu não me engano, durante todos os anos que eu estudei com ele. Ele fez essa prova no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre de todos os anos. Então assim, 4 vezes por ano ele estava apresentando o mesmo livro. E se você for pensar, é tipo assim, olha, mas ele conseguiu passar, olha que benefício que ele teve. Mas no final das contas, a única pessoa que perdeu foi ele, porque assim, ele acabou não lendo outras coisas que ele poderia ter lido. A professora talvez até soubesse disso, não sei se ela sabia ou não, mas com certeza a pessoa que mais perdeu nesse processo todo foi ele, que poderia ter lido outras coisas além do mesmo livro, que eu nem tenho certeza se ele leu ou se ele só pegou um resumo na internet, o que é bem provável, eu não duvido. Mas isso é muito interessante ver que as pessoas elas têm motivação para poder mentir, enganar sobre basicamente tudo. Uma das coisas que eu acho que a gente até viu recentemente foi com o lançamento da Odisseia. Muitas pessoas de repente já leram a Odisseia. Eu particularmente não conheço ninguém da minha família ou de amigos próximos que tenha lido a Odisseia. Talvez tenha alguma pessoa que já leu, mas eu não acredito que a Odisseia é um livro que tantas pessoas assim estão lendo para poderem comentar na internet. Eu acredito que muitas pessoas acabaram pegando resumos ou os comentários das outras pessoas que elas viram, ou mesmo resumos de inteligência artificial para poder fazer esses vídeos e esses comentários, porque de quando em quando surge esse livro que as pessoas têm essa sensação de que tá todo mundo lendo, tá todo mundo conversando sobre ele, menos você. E como se fosse necessário você fazer parte dessa conversa. Não é necessário você fazer parte de todas as conversas, e você não precisa ter lido todos os livros. Eu acredito que uma pessoa normal ao longo de um ano consiga ler um número muito limitado de livros, porque quase todas as pessoas trabalham durante o dia, têm outras obrigações, outros interesses, e acaba que a leitura se torna uma coisa secundária. Eu acho que é muito importante a gente investir nesse hábito, tanto que eu tenho esse canal aqui para poder falar sobre livros, mas acho que não tem nenhum benefício em você ficar inventando que lê um livro para poder fazer parte de alguma conversa, ou para você poder fingir para alguém, ou tentar ganhar pontos porque de repente você parece um pouco mais interessante. Acho que isso não tem um benefício real. É muito melhor que você não tenha lido esse livro e você comente, não li, me conta um pouco mais sobre ele, do que você acabe chegando nessas conversas e fingindo que você leu esses livros. Nessa lista feita pela BBC sobre os 20 livros que as pessoas mais mentiram que leram, a gente vai ter basicamente 4 nacionalidades. A gente tem 4 americanos, uma alemã, 3 russos e 12 britânicos, já que a BBC é britânica, então é muito mais comum que as pessoas acabem mentindo sobre livros do país que são esperados que eles tenham lido na escola ou na faculdade. Um outro fato sobre essa lista é o seguinte: dos 20 livros, 14 foram escritos por homens e 6 por mulheres, e a lista da BBC, como eu disse
para vocês saiu em 2016, então já tem um bom tempo, já tem 10 anos. E ela foi feita originalmente por causa de uma adaptação que a BBC estava fazendo sobre Guerra e Paz, e as pessoas aparentemente estavam mentindo que leram Guerra e Paz por causa da série e porque queriam fazer parte dessa conversa. E a partir dessa pesquisa eles descobriram que Guerra e Paz nem é o livro que as pessoas mais estavam mentindo naquela época que elas leram, é um outro título. Dos 20 livros que essa lista tem, eu já li 9, e tem um autor em específico que tem 4 livros nessa lista, que ele é um autor inglês muito importante, então é natural que as pessoas, se elas forem mentir sobre alguma coisa, que mintam sobre esse autor que é muito popular e muito famoso, e que também tem livros muito importantes. E é importante também comentar, antes da gente começar com a lista, que tem um livro em específico nessa lista que eu jamais imaginaria que as pessoas estariam mentindo que leram. Porque pra mim eu teria a impressão que as pessoas teriam vergonha de falar que leram esse livro, mas aparentemente não é o caso, tá nessa lista, e é um livro que eu acredito que vocês também não esperavam que estivesse nessa lista. Vamos começar então com o 20º livro, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Eu nunca li esse livro, não sei nada sobre ele. O que fala no site da Amazon sobre esse livro é o seguinte: um dos romances mais revolucionários do século XX, é a representação definitiva da juventude na literatura. Com mais de 70 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em 1951, o livro influenciou e marcou gerações com sua visão crua da adolescência, sua prosa ágil e desbocada e seu humor feroz e anárquico. Não sei se tenho muito interesse em ler esse livro, já ouvi comentários mistos e eu não sei muito sobre o enredo dele, mas não tenho muita certeza se eu tenho vontade de ler esse aqui. O 19º livro é Ardil 22, do Joseph Heller. Foi eleito pelo The Guardian como um dos 100 melhores romances de todos os tempos, um marco da literatura dos Estados Unidos e um dos mais engraçados e celebrados livros do século XX. Ardil 22 é uma sátira da guerra com uma dose perturbadora de realidade. Um clássico da literatura contemporânea, Ardil 22 entrelaça comédia e tragédia, com grandes doses de um humor que nasce do absurdo que é A Máquina de Guerra. Publicado em 1961, o livro não se tornou um best-seller imediato, mas ao longo do tempo transformou-se em um verdadeiro fenômeno cultural até alcançar a lista de mais vendidos, ter seu título dicionarizado e ganhar uma adaptação cinematográfica além de uma série de TV. Eu sinceramente nunca tinha ouvido falar desse livro, até fazer um vídeo aqui pro canal comentando essa lista do The Guardian, eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas me parece um livro interessante, fiquei com vontade de ler naquela época e continuo com vontade hoje em dia, mas quem sabe mais pra frente quando eu conseguir encontrar em uma boa promoção. O 18º livro eu já li, é O Grande Gatsby. Eu achei bastante interessante, eu lembro que eu gostei, mas eu sinto que é um livro que eu precisaria fazer uma releitura. Eu nunca assisti a adaptação, eu sei que ela é bastante famosa e também não tem tantos anos, mas eu ainda não assisti, e gostaria também de fazer essa releitura, como comentei com vocês. Publicado originalmente em 1925, O Grande Gatsby é a obra-prima do autor e um dos romances mais importantes da literatura do século XX. Retrato definitivo da chamada geração perdida, o livro permanece atual ao expor as ilusões da riqueza, a fragilidade das ambições humanas e o preço dos sonhos inalcançáveis. Eu gostei bastante quando fiz a leitura e acho que é um livro que vale a pena. Se vocês ainda não leram, não é um livro tão grande e não é tão complicado. Eu sinto que a história foi um pouquinho confusa na época quando eu li, mas talvez foi da tradução que eu li, não tenho certeza. Gostaria de fazer uma releitura com uma outra tradução para ver se eu tenho uma experiência um pouco melhor, mas eu lembro que eu gostei do livro. O 17º título é um livro da Agatha Christie, o único livro dela que eu já li, que aí não sobrou nenhum. Eu lembro que eu gostei bastante, mas não lembro completamente do enredo. O que eu lembro é o seguinte, é que tem um grupo de amigos que vai para uma ilha e acontecem assassinatos. Além disso, eu não lembro muito. Uma ilha misteriosa, um poema infantil, 10 soldadinhos de porcelana e muito suspense são os ingredientes com que Agatha Christie constrói seu romance mais importante. Na Ilha do Soldado, antiga propriedade de um milionário norte-americano, 10 pessoas sem nenhuma ligação aparente são confrontadas por uma voz misteriosa com fatos marcantes de seus passados. É neste clima de tensão e desconforto que as mortes inexplicáveis começam, e sem comunicação com o continente devido a uma forte tempestade, a estadia transforma-se em um pesadelo. Todos se perguntam quem é o misterioso anfitrião? Existe mais alguém na ilha? O assassino pode ser um dos convidados? Que mente ardilosa teria preparado um crime tão complexo? E, sobretudo, por quê? Eu gostei bastante quando li e acho que vale bastante a pena. É o único livro dela que eu já li e gostei de ver que ele tá nessa lista, mas gostaria de ler outras coisas da Agatha Christie. Se vocês, inclusive, tiverem alguma recomendação, por favor, me deixem aqui nos comentários. O 16º livro é o que eu disse pra vocês que me surpreendeu que tá na lista, que é a trilogia 50 Tons de Cinza. Fiquei bastante assustado quando eu vi esse livro nessa lista. Não é um livro que eu tenho o menor interesse em ler, não li nem lerei, e não assisti os filmes, nem assistirei. É o único comentário que tenho a fazer. E vamos pro próximo livro. O 15º eu também li, é o primeiro de vários livros desse autor. Como eu comentei com vocês, tem um autor dessa lista que tem 4 livros dela, que é o Dickens. O primeiro livro dele, que está em 15º lugar, é Oliver Twist. Esse é o único livro do autor que eu já li, além do Conto de Natal. Eu gostei desse livro, mas eu sinto que ele merece uma releitura no futuro, porque eu demorei bastante para ler ele, e eu estava lendo ele durante uma época que meu avô estava hospitalizado, um pouco antes dele falecer. Então, assim, uma vez quando eu fui visitar ele, eu levei o livro, e então isso ficou na minha cabeça um pouco. Sinto
sinto que uma releitura faria bem, mas não seria no momento, seria mais pra frente. Eu gostei muito da leitura, achei que a história é muito interessante e gostei muito do texto dele. Ele tem um texto muito agradável, não é um livro difícil. Você só tem que sentar com um tempinho e ler, porque assim, é um livro grande. Se você ficar tipo, leio 2 páginas, daqui 3 dias eu leio mais 3 páginas, coisas assim do tipo, vai demorar muito e a história acaba se perdendo. Mas se você senta e lê durante uma meia hora e engata na leitura, acho que isso ajuda bastante. E eu gostei bastante desse livro. Foi publicado em folhetim entre 1937 e 1939. Foi um clássico que marcou gerações de leitores e que foi adaptado diversas vezes para o cinema e o teatro. Eu, inclusive, fiz uns 2 anos atrás um vídeo sobre o outro livro do autor que eu já li, que é Um Conto de Natal. Se vocês tiverem interesse, vou deixar linkado aqui embaixo. Acho que ficou legalzinho, já não lembro muito bem os comentários que eu fiz nesse vídeo, mas acho que ficou ok o vídeo e vale a pena. O 14º livro é o Diário de Anne Frank, escrito por Anne Frank, mas na verdade o livro depois foi compilado pelo pai dela. Eu li tem uns 3 anos, mas eu sinto que é um livro que funcionaria muito bem com adolescentes, com adultos também, mas acho que é um livro importante para você ler quando você está na época da adolescência. Eu acho que é um livro que tem alguns comentários importantes e que a gente vê muito sobre os horrores da guerra pelos olhos de uma menina, porque ela não é tão criança, na verdade ela é uma adolescente, mas você consegue ver a partir dos olhos dela muitas coisas sobre a guerra. E eu acho que uma das coisas importantes sobre esse livro é que você vê em vários momentos que, por mais que vários horrores estejam acontecendo lá de fora da casa dela, muita coisa boa ainda acontece, né? Ela fala sobre as pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Obviamente que tem épocas que é mais fácil ver isso do que outras, mas é muito interessante ver o diário dela e é muito bonita a escrita dela. Uma poderosa lembrança dos horrores de uma guerra, um testemunho eloquente do espírito humano. Assim podemos descrever os relatos desse diário. Isolados do mundo exterior, os Frank enfrentaram a fome, o tédio e a terrível realidade do confinamento, além da ameaça constante de serem descobertos. Nas páginas de seu diário, Anne registra as impressões sobre esse longo período de esconderijo. Alternando momentos de medo e alegria, as anotações se mostram um fascinante relato sobre a coragem e a fraqueza humanas, e, sobretudo, um vigoroso autorretrato de uma menina sensível e determinada. Vale muito a pena esse livro, gostei bastante. O próximo livro é outro livro do Dickens, que é o Grandes Esperanças. Nunca li esse aí, mas eu tenho bastante vontade. Me parece um livro interessante. Se Dickens foi um escritor irônico e contundente, com grandes esperanças, provou-se capaz também de ser contido e reflexivo ao produzir o seu último romance. O livro mostra Dickens no auge da forma, produzindo uma história de desilusão que mais tarde seria saudada por grandes autores. A grande característica de Grandes Esperanças é ser uma história de redenção moral do protagonista Pip, um órfão criado rigidamente pela irmã num lar humilde e disfuncional, que após herdar inesperadamente uma fortuna, rejeita a família e os amigos por se envergonhar da própria origem. Dividido em 3 partes, discutindo a bondade, a culpa e o desejo, o romance originalmente foi escrito como folhetim. Parece um livro bem legal e eu tenho vontade de ler esse aí, mas eu ainda não tenho ele, mas algum dia com certeza gostaria de ler esse livro. O 12º é a série Harry Potter. Harry Potter é um livro muito importante para mim, me fez leitor. Até hoje eu volto para esses livros de quando em quando, durante os anos da pandemia. Eu acho que eu reli a série tipo 2 ou 3 vezes, porque durante muito tempo eu não tive muitos livros em casa. Eu só tinha umas 2 ou 3 coleções de livros, então assim, quando eu terminava o livro, eu relia o livro, e depois quando eu terminava ele de novo, eu relia ele de novo. E Harry Potter é muito importante para mim até hoje. Não me surpreende que esse livro tá nessa lista, porque querendo ou não, por mais que Harry Potter seja um fenômeno mundial, Harry Potter é em inglês. Talvez até seja esperado que a maior parte das pessoas tenham lido, então não me surpreende que esse livro seja um livro que as pessoas mentem bastante que leram. O que se diz é que o primeiro livro surgiu em 1990, quando a autora teve uma ideia de um garoto bruxo em uma viagem de trem entre Manchester e Londres. A editora Bloomsbury aceitou publicar a obra, depois que a filha de 8 anos do diretor leu o primeiro capítulo e adorou. O primeiro livro foi publicado em 1997, eu já li a série várias vezes e a série vendeu muitos milhões de cópias. Não acredito que todas as cópias que foram vendidas foram lidas, mas se você ainda não leu Harry Potter e gostaria de ler, acho que esse ano pode ser uma boa leitura, porque a gente vai ter o lançamento da série no final do ano. A série vai tratar só do primeiro livro, então com certeza daqui até o final do ano você vai ter tempo para ler esse livro. O 11º lugar é de novo do Dickens, com A Casa Soturna. Esse eu também não li, mas me parece muito interessante. Se eu não me engano, é um livro que vai falar também sobre o sistema prisional inglês. Não ouvi muitos comentários, não acho que é um livro que as pessoas leem muito no Brasil hoje em dia, mas me parece bastante interessante. O 10º lugar é Orgulho e Preconceito, foi meu primeiro contato com a autora, com a Jane Austen. Gosto bastante dos livros dela, não li todos, mas li a maior parte. Eu gostei muito de ler esse livro e eu acho que eu li depois que eu assisti o filme, gostei bastante do filme inclusive. Esse ano a Netflix vai estar lançando uma minissérie baseada nesse livro. Acho que se você ainda não leu ele, pode ser uma boa oportunidade para você ler. Me parece que vai ser interessante, eu espero pelo menos que seja boa. O filme de
de 2005 é muito famoso, as pessoas gostam muito desse filme, então acho que vai ser difícil bater de frente, mas essa minissérie não sendo uma adaptação ruim do texto, acho que as pessoas já vão ficar satisfeitas. É um livro muito legal que eu acho que vale muito a pena. Na Inglaterra do final do século XVIII, as possibilidades de ascensão social eram limitadas para uma mulher sem dote. Elizabeth Bennet, de 20 anos, uma das 5 filhas de um espirituoso, mas imprudente senhor, no entanto, é um novo tipo de heroína que não precisará de estereótipos femininos para conquistar o nobre Darcy e defender suas posições com perfeita lucidez de uma filósofa liberal da província. Neste livro, Jane Austen faz também uma crítica à futilidade das mulheres na voz dessa admirável heroína, recompensada ao final com uma felicidade que não lhe parecia possível na classe em que nasceu. O 9º lugar é Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um autor que vai ter 2 livros também nessa lista. Não li esse livro ainda, mas tenho vontade. Eu tenho esse livro aqui em casa, me parece muito interessante. Eu sei que vai acontecer um crime e de repente vai ter um castigo. Aparentemente o crime acontece logo no início do livro e o restante do livro é o castigo, acho que tanto acontecendo quanto o personagem remoendo esse castigo. Mas eu não posso dar muitos detalhes porque ainda não li, mas é um livro que eu gostaria muito de ler. O 8º lugar é um outro livro do Dickens, que é David Copperfield. É o livro mais autobiográfico do autor. Não li esse livro. É um livro imenso, acho que a edição que é publicada aqui no país pela Zahar, que é a mais popular, tem tipo umas 1000 páginas, umas 900 páginas. Então é um livro bem grande e vai trazer esse personagem que a gente vai ver a infância, a adolescência, o amadurecimento dele, acho que até a vida adulta. Me parece um livro muito bom, ainda não li esse. Não seria o próximo livro do Dickens que eu gostaria de ler, mas é um livro dele que eu gostaria bastante de ler no futuro. O 7º lugar é O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um clássico americano, eu acho que ele também se tornou esse grande clássico porque ele é obrigatório nas escolas ou algo do tipo, lá nos Estados Unidos. É um livro muito bom, gosto muito desse livro. É um livro que aqui no país ele é publicado pela José Olímpio. Não é um livro muito grande. A gente vai acompanhar toda uma situação racial por meio dos olhos de uma menina de uns 8 anos. Tem toda uma situação muito forte de racismo nesse livro. É um livro muito interessante, eu acho que ele é muito sensível e eu gostei muito de ter lido esse livro alguns anos atrás, já ter feito a releitura. É um livro que eu gosto muito e recomendo bastante. Depois disso a gente vai ter em 6º lugar um livro do Sherlock Holmes, que é As Aventuras de Sherlock Holmes. Não li esse ainda, eu já li Um Estudo em Vermelho e gostei na época, não adorei, mas gostei. Mas acredito que a maior parte das pessoas tem na cabeça o que é o Sherlock Holmes, por causa das muitas adaptações que existem tanto para filmes quanto para séries. É um personagem que eu gosto e eu acho que eu tenho mais interesse em ver ele na TV do que nos livros. Não sei se tenho tanto interesse assim em ler outros livros do Sherlock Holmes. Mas o que eu li eu achei ok, e esse aqui, no caso, As Aventuras de Sherlock Holmes, eu ainda não li. Em 5º lugar vamos ter Anna Karenina, do Tolstói, e em 4º lugar, Guerra e Paz, também do Tolstói. Eu confundi, eu achei que tinha 2 livros do Dostoiévski, mas na verdade são 2 livros do Tolstói. Eu nunca li nenhum dos 2 e não tenho nenhum dos 2 aqui em casa. Me parecem livros interessantes, as pessoas falam muito bem sobre eles. Eu não sei muito sobre o contexto de nenhum dos 2. Eu sei que o Guerra e Paz é um livro imenso e Anna Karenina é um pouco menor. Talvez tenha umas 800 ou 700 páginas, e Guerra e Paz acho que tem umas 1500. É só o que eu sei sobre esses livros. Me parece interessante, são livros que eu acho que até tenho interesse em ler, porque eu já ouvi falar bem, mas não sei muito sobre o contexto de nenhum dos 2. Em 3º lugar, a gente vai ter a trilogia do Senhor dos Anéis. Essa eu já li e também já li o Hobbit. Gosto bastante do Senhor dos Anéis, já assisti os filmes algumas vezes e li os livros só uma vez, mas gostaria de fazer uma releitura. Acho que são livros muito legais, muito interessantes. Se você tem vontade de ler um grande livro de fantasia, acho que esse livro é ótimo para isso. Você vai ter uma história muito bem construída e toda uma questão entre bem e mal muito legal. Toda uma situação de amizade também que você vai acompanhando ao longo desse livro, que é muito legal de acompanhar. Gostei muito desse livro. Em 2º lugar vamos ter 1984, do George Orwell. Não li esse livro ainda, mas acho que tenho vontade, talvez algum dia. Não sei se tenho grande interesse, mas talvez algum dia aconteça essa leitura. Vou ser sincero que a capa não me chama nada a atenção e assim, muitas vezes as capas acabam me comprando. E no caso desse livro, nem a capa me compra, nem a sinopse, mas talvez algum dia acabe lendo esse livro aqui. E em 1º lugar a gente vai ter Alice no País das Maravilhas. Não esperava que esse livro fosse o primeiro dessa lista, mas não fico surpreso que esse livro esteja nessa lista. Esse livro é um grande clássico infantil, muito provavelmente um grande clássico na Inglaterra entre as crianças, porque no Brasil esse livro já é bastante popular entre crianças, quanto mais lá. Acho que no Brasil também tem esse grande apelo por causa dos filmes, que são muito legais, tanto em desenho animado quanto com pessoas, o live action que teve alguns anos depois. Gosto bastante dos filmes, gosto bastante do livro, mas o livro é uma grande loucura, é uma grande confusão, é divertido de ser lido, é bastante lúdico se você for ver. Tem várias coisas que você acaba não entendendo o que está acontecendo, mas é um livro que eu gosto bastante, acho que vale muito a pena. Se vocês ainda não leram, não é um livro muito comprido, tem diversas edições aqui no país, de várias editoras, então com certeza vai ter alguma que você vai gostar mais, ou por causa do preço ou por causa da edição, mas acho que é um livro que
vale muito a pena. Eu acredito que seja isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Achei que o tema dessa matéria é bastante interessante, ver que as pessoas mentem até sobre isso, os livros que elas falam que elas leram e não leram. Era de se esperar que isso acontecesse, mas ver que uma pesquisa foi feita por um veículo de comunicação e a gente tem números para isso é mais interessante ainda. Me deixem aqui nos comentários se vocês já mentiram porque leram algum livro, ou se vocês conhecem pessoas que mentem que leram livros. Por favor, deixem aqui embaixo. Se forem comprar qualquer um desses livros, não esqueçam de usar meu link e até o vídeo da semana que vem.